para ela 6 horas da tarde, ela ainda está no serviço. Tem sim, tem sim. Posso fazer isso, porque é o que eu fiquei pensando, porque é o seguinte, se vocês faltam nas reuniões, vai ficar muito complicado vocês trabalharem. Sim. É muito detalhe que tem. Sim. Eu não sei se a... Desculpa, pode continuar. Não, é isso mesmo. Não sei se a Sônia já falou com a senhora. Você falou com ela, Sônia? Sim, falei, só que ela falou que ia ver e não veio ainda, eu acho. Não, eu já vi sim, já comecei com o professor Bruno, que é o nosso coordenador agora, e a orientação, até falei com ele e com a professora Cláudia juntos. E a orientação é o seguinte, tem que ser dupla. Mesmo que seja número ímpar, se for uma pessoa ímpar, faz sozinha. Aí eu falei, mas como é que faz para separar e escolher? Faz sorteio. A Mariana entrou. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi, professora. Rapidinho. Tá no serviço, né, filha? Que bom, que bom. Legal. Então tá. Você está no meu trabalho, né, Mariana? Tô, professora. Esse horário para mim fica um pouco complicado. Aí, assim, meu pedido é para poder ver se a gente consegue ajustar esse dia para um sábado, ou então após as 7 horas da noite, que daí eu já estou em casa. Só que depois das 7 eu tenho aula, né? Então aí fica mais complicado. Eu acho que sábado vai ser melhor. Sábado meu. Eu tinha acabado de falar para ela, Mariana, do seu pedido. Ela tinha concordado. Aí cabe às meninas também, né? Responder se elas concordam ou não. E sábado eu teria que ser à tarde, tudo bem? Lá pelas 4 da tarde. Por mim, o horário que você decidir, eu concordo, professor. Tá. Deixa eu anotando aqui para a gente... Comece a me falar assim, individualmente, o que é que vocês têm feito até agora, quando vocês fizeram a disciplina de TCC1. Eu queria ouvir de cada uma. Se a Mariana quiser falar primeiro, porque se por acaso for chamada aí... Professora, o meu grupo, no caso, foi um trio, né? Tá. Que do 7º período tem eu, a Sônia e a Irinalva. E aí, o nosso projeto foi a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Certo. Se continuar nesse mesmo tema, para a gente seria um pouco mais fácil, porque a gente já tem um pé inicial praticamente pronto, né? Introdução e tudo mais. E aí eu queria saber, a gente precisa procurar um professor específico para poder ser o nosso orientador do tema? Na educação infantil, né? Estou anotando. Então, a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, é isso? Sim. Olha, então, vocês vão poder, só que vocês vão se dividir em duplas, que, assim, são poucas faculdades que permitem duplas, né? A maioria das faculdades é sempre individual mesmo, e até no CESUB anteriormente, uns anos atrás, era também individual. Então, parece que 2 anos para cá que passou a ser em dupla. E a professora Sâmia está definindo essas questões ainda, mas vocês, como já estão fazendo, nesse semestre vai ser assim, vai ser em dupla. Pode até ser que saia disso também, tá? Professora, aí no caso, assim, como o meu grupo seria um trio, teria possibilidade de permanecer ou então teria necessidade realmente de ser em dupla? Tem necessidade de ser em dupla. Eu estava comentando com elas. Eu falei ontem com o professor Bruno e a professora Cláudia. E aí falou, tem que ser em dupla, não pode ser mais de 2 pessoas. Tá? Então, aí, vocês têm que conversar entre vocês, talvez, assim, até fazer sorteio, tirar para o ímpar, assim, para ver quem fica na dupla e quem sai do trio, tá? Outra coisa importante, o que vocês já fizeram? Vocês já fizeram o projeto, certo? O projeto está pronto. Isso, tá. Já está prontinho, professora. Sim, a gente fez o projeto e o artigo com a senhora, lembra? Lembro sim. Uhum. Podem aproveitar. Então, é esse caminho que a gente pretende seguir. Tá. Então, vocês podem aproveitar, só que vocês, o artigo não foi publicado, né? Não sendo publicado, não tem problema que vocês podem aproveitar. E é o seguinte, agora nós vamos transformar o projeto em um TCC, certo? Então, o processo é esse.
Aí eu quero que vocês pensem como é que nós vamos fazer. A gente pode até marcar uma outra reunião no próximo sábado, às 4 da tarde, tá? Para a gente definir já essas duplas e já começar a trabalhar, porque o semestre passa muito depressa. Correto? Karen, tudo bem? Tudo bem. Que bom. O meu era o mesmo tema, só que eu mudei, tá? Você mudou o tema? É, porque era o mesmo das meninas, a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Aí agora eu mudei para alfabetização e letramento. Entendi. Então, ó, quem sair do trio aí pode trabalhar. Eu chamei a Sônia para participar, para ser minha dupla. Sim, porque aí é um tema bacana também, não é difícil de trabalhar. E como você... É porque eu achei mais fácil, porque a Sofia, né? Quando a Sofia, a gente não apresentou o bimestre passado, então eu resolvi mudar de tema. Eu achei mais fácil. Ótimo. Aí, você já tem o projeto? Sim, já tenho. Aí, se a Sônia entrar no seu, ou qualquer outra pessoa que entrar, já tem o projeto, então já dá para continuar trabalhando. Uhum. E você, Sheila, como é que você está? Com quem você está? Eu estou com a Jamile e meu tema é a importância das brincadeiras na educação infantil. Com crianças, eu funilei bem, com crianças de 0 a 5 anos, por meio da ludicidade. Gente, o Semana é tudo tão parecido, não? Sabe por que deu esse contraste de temas? Porque na época que a gente fez esse projeto, vou explicar para a senhora. Tinha o Luan, que trabalhava na área de tecnologia, e a Tássia, que trabalhava na educação infantil. Então, a gente quis afunilar nossos temas para continuar com pessoas do nosso curso. Então, nós tivemos que interagir entre nós para divulgar esses temas para o Luan na nossa área, para a gente ficar com pessoas da nossa área. Porque o Luan passava para a parte de biológicas, né? Porque educação física e biologia e outros que ele acompanha na UFTM. Então, a gente teve que mudar muito tema, foi mudado por causa disso, entendeu, Magda? Por isso que teve esse contraste, esse desfilamento de temas, por causa disso, porque a gente queria ficar com as professoras da nossa área. Tá. Nós temos que rever isso, assim, talvez nem mudar tudo, mas fazer assim, puxar a sua pesquisa e da Jamile. Vocês estão em dupla, vocês duas? Sim. Puxar a pesquisa trazendo um outro ingrediente, porque senão fica tudo muito parecido e acaba que depois a banca vai recriminar, a banca não vai aceitar, entendeu? Então, a gente tem que pensar nessas questões aí, tá bom? Cadê a Jamile? Jamile está no trabalho ainda? Não. A Jamile estava em casa já, mandei uma mensagem para ela já. Ah, ok, legal. Então tá. Karen, fale. Eu queria que você perguntasse, professora, para a Sônia se ela aceita. Está te perguntando, Sônia. Ela respondeu. Ela está jantando, está comendo, tudo bem. Então fica a Karen e a Sônia. Isso, alfabetização e letramento. Legal, ótimo. Estou anotando já aqui. Tá. Tá. Tem uma data para a próxima reunião? Hein? Tem uma data para a próxima reunião? Próximo sábado, às 16 horas. Tá. A gente vai se reunir todos os sábados, às 16 horas. Ah, e vai mandar para a senhora os projetos por e-mail, para a senhora poder dar uma verificada nos temas? Magda, deixa eu te falar. Essa era a minha dúvida Esse também, horário, Sheila. sábado às 16, é complicado para mim. Não pode ser às 17, não? Pode. Pode sim. Para a turma toda pode também, 17? Sim. Por mim tá tranquilo. Gente, TCC sacrifício, é isso mesmo, é a hora que dá. Não, mas já que está mudando hoje por maioria, também pode mudar por mim, É né? isso aí, é por isso que eu te falando, TCC sacrifício, é a hora que dá. Tem que Por dar mim, para todo se mundo, isso mesmo, decidir, eu Sônia. acato. Sim. Tem Gente, que ter empatia. eu estou muito flexível, vou adaptar o fim de semana para ajudar vocês, porque é muito importante que vocês estejam em todas as reuniões, sabe? O semestre passa depressa e, como a Sheila falou, é sacrifício sim. Tem que botar a bunda na cadeira, tem que ler muito, tem que saber fazer uma boa referência. E outra coisa, todos estão trabalhando em dupla, vão ler tudo que as duas escreveram. Não tem isso assim, a minha parte foi essa. Não, você tem que conhecer e saber tudo da sua dissertação. Na hora de apresentar na banca, não tem problemas. Você entendeu? Então, não tem isso. É só a minha parte. Isso aí é coisa de ensino médio.
Cada um faz um pedaço e junta e pronto. Ou copia da internet e pronto. No TCC não tem. Então, eu quero muito dedicação. Eu vou te pedir licença para poder sair, que eu vou fazer um atendimento agora, tá? Bom, Mariana. Mas, Mariana, vai te dando feedback aí, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professora. Tchau. Um beijo, tchau. Oi, Jamile. Tchau, Mari. Como é que Oiê, boa noite. Boa noite, menina. Você tá boa? Eu estou bem, obrigada. E você? Também, graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo. Jamile, você está com quem trabalhando? Com a Sheila? Eu e a Sheila. Tá. Então é Sheila mais Jamile. Tá. Jamile, eu estava falando com a Sheila da gente repensar assim, ver que viesse, nós vamos trabalhar o tema de vocês, porque está muito semelhante ao tema da Mariana e da Linalva, tá? Então, a gente vai ver. Eu não estou querendo pedir para vocês mandarem tudo para mim por e-mail, porque eu não vou ter tempo de olhar tudo, certo? Eu quero convidar vocês no próximo sábado, às 5 da tarde, a cada dupla apresentar o que já fez, certo? De falar assim, qual é o meu tema, qual é o meu título, quais são os capítulos que eu defini, que nós definimos, tá? Quais os autores que vocês estão usando, para a gente ter uma noção de como começar. E aí, depois de sábado, essa semana não vou ter 2 reuniões, mas tudo bem. Depois de sábado, eu vou lendo um por um e já vou orientando vocês, tá? Então, eu acho que assim vai ficar legal. Agora, gente, não brinquem em serviço. Não deixe para a última hora, não resolve brigar na última hora. Não resolve me xingar, não resolve, tá? Você tem que fazer dedicação desde a primeira semana. Isso é para você, para mim também, quando eu estudo, faço curso, é a mesma coisa. Então, e grito aqui não resolve. Você pode ficar saindo grito que não vai resolver nada. Eu sei que você paga a faculdade, eu sei que é trabalhoso, eu sei que trabalhar e estudar não é fácil, a minha vida foi assim, tá? Eu sei de tudo isso. Mas chega um momento que a gente tem que infelizmente, né, até a gente poderia morar num país que não precisasse trabalhar para estudar, mas a gente não mora num país tão evoluído assim. E sabe também que as faculdades públicas acabam ficando para quem tem tempo para estudar, né, para entrar nelas. A gente sabe disso também. Então, assim, eu tenho toda a compreensão, tá? Já te ouço, viu, Karen? Tenho toda a compreensão, sei que não é fácil, tá? Sei. Estou aqui para ajudar desde a primeira semana. Vamos fazer reuniões, vamos conversar. Vai ter dias que eu vou querer fazer reunião só com a dupla, ou com a outra dupla, ou com a outra, tá? Para a gente trazer um texto bonito, bem feitinho, caprichado, tá? Essa é uma grande oportunidade de aprender a escrever uma escrita acadêmica. Então, eu quero muito de vocês isso. Eu quero todo o carinho de vocês. Quero que vocês coloquem o carinho do mesmo jeito que eu estou colocando o carinho para vocês, tá? Só um momentinho, Sônia, que eu vou falar com a Karen primeiro. Fale, Karen. Professora, você vai fazer por etapa, por exemplo? Vamos começar a escrever nós vamos pegar o projeto, do projeto a gente tira um punhado de coisas, tá? Uhum. Praticamente o projeto, gente, a gente transforma na introdução do TCC, tá? Então, vou fazer por etapas, sim. É melhor. A coisa que eu vou fazer é analisar os projetos de vocês. Depois, eu vou ensinar vocês como é que faz uma introdução. Vou dar uma aula, vou ensinar, vou dar exemplos para vocês, tá? E aí vocês vão escrever, eu vou corrigindo, então vai ser esse processo do vai e vem. Uhum. Aí eu corrijo, falo, olha, melhor aqui, melhor ali, aqui precisa colocar mais essa informação, vou orientando. Eu vou fazendo passo a passo, com toda a paciência, tá? Uhum. A gente vai escrevendo e vai mandando para a senhora. Exatamente, tá? E eu vou... Agora, só quero um compromisso de vocês. Comecem já, tá? Então, essa semana para sábado, o que vocês vão fazer? Conversar na dupla aí e como é que vocês vão apresentar para mim no sábado o projeto, tá ok? Legal.
Sônia. A minha dúvida, a Karen perguntou e você respondeu. Sei. Ok? Passo a passo? E você respondeu para a Karen, já deu certo. Esclareceu para você. Tá, legal. Obrigada. Tá? Por que está muito pensativo aí? Hein, Jamile? O que você está pensando aí? Não, assim, é que eu tomei um susto você falar que o nosso trabalho está parecido com o das meninas. Aí o Luan falou assim para nós em uma determinada ocasião: meninas, vocês podem ter exatamente o mesmo título, um trabalho jamais será igual ao outro. Aí eu estou aqui pensando, eu falei, gente, nós suamos tanto, nós ralamos tanto para escrever isso, o que eu vou fazer agora nessa altura do campeonato? Surgiu algumas interrogações, sabe? E eu estou aqui tentando pensar o que será feito. Eu vi, falei assim, a Jamile está pensando... Nossa, que fez assim agora, ó! Foi longe! Ainda bem que você compartilha o que você está pensando. Sim, sim. Jamile, nós não vamos descartar a pesquisa de vocês, não. Tá? Não vamos. Nós vamos... Por isso que eu quero que vocês apresentem no próximo sábado, para eu perceber que caminho que vocês duas estão tomando e que caminho que as outras duas estão tomando. Tá? Então, não é assim, não tem mais nada, não. O trabalho de TCC2 é a continuidade do TCC1. Entendeu? Não dá tempo nesse semestre você fazer um outro projeto, nada disso. Agora, fazer o mesmo tema, o mesmo título, isso depõe muito contra vocês mesmos, como alunas, tá? De pedagogia. Então, assim, a gente acha uma forma de trabalhar o tema um outro viés que vai ser, por exemplo, a Sheila falou em ludicidade, tá? Então, que vai ser a pesquisa de vocês. Então, assim, as pesquisas, quanto mais dentro de uma turma, quanto mais originais, melhor, vocês mostram mais o conhecimento de vocês. Mas não vai perder nada, não. A gente vai adaptar, vai reorganizar. Não vai perder nada, não. Pode ficar feliz. Tá? Não se amofine, não. Tá bom? Muito bem. Edinalva, dúvidas? Por enquanto, não, professor. Eu acho que elas vão surgindo, né, no decorrer do projeto, dos trabalhos que a gente vai fazendo aí. Tá. Eu creio que sim. Mais para frente terei muitas. Pessoal já me conhece, né, professora? Eu pergunto tanto que às vezes eu fico com vergonha, mas daí nós vamos perco ela rapidinho. Vamos eliminar as vergonhas e perguntar assim, agora é a hora de tudo isso, né? Elinalva, me fale, qual é a maior dificuldade sua em escrever? A minha dificuldade em escrever, acho que é na hora de pôr no papel, professor, porque para argumentar, para processar, claro, tem até facilidade, mas na hora de escrever lá... Eu posso dar uma ideia para você? Sempre. Uhum. Se vocês... Todos nós, seres humanos, nós falamos melhor que escrevemos. Por quê? A gente, desde que nasceu, a gente está treinando falar. E só depois da ensino infantil que a gente começa, né, pré-escola praticamente, você começa a escrever. Então, e escrever, gente, a escrita é uma tradução do que a gente fala, certo? Então, por exemplo, nós temos as pontuações para poder dar entonação, para você saber se é uma pergunta. Então, tem um jeito de colocar no papel que dá a ideia do que a gente está falando, tá? Se você tem facilidade mais de falar que de escrever, então você falou, argumentar eu consigo. Argumente gravando no seu celular, certo? E depois você vai ouvindo e vai escrevendo. Mesmo que o português não esteja muito bom, você põe no papel e depois dá para dar uma lida, ver aqui pode pôr uma vírgula para ficar mais adequado, aqui faz um ponto, aí depois você organiza o texto. Isso ajuda bastante, ok? Bacana. Sheila, que dificuldade você tem na escrita acadêmica? Palavras corretas. Adjetivos mais enriquecidos, eu procuro sempre no dicionário. Tá.
Só que eu não quero perder a minha característica, entendeu? Então não adianta eu pôr uma palavra difícil que eu não sei o que é significar depois, entendeu? Com certeza. Com Então, certeza. assim, acho que essa explicação mais simples, a gente quer até florir um pouco, mas a gente tem que ter cuidado com isso aí. Essa é a minha dificuldade. Eu quero florir às vezes e às vezes eu erro. Uhum. Então, Gília, mais uma dica para todas nós. Seguinte, Karen, já te ouço. É o seguinte: primeiro, escreva na sua naturalidade, com o seu vocabulário, tá? Porque você não pode perder sua característica. Cada autor tem uma característica própria, tá? Então, você não pode. Se você começar a escrever um texto que não tem as suas características, fica como se não fosse seu. Então, precisa ter a característica. O bacana é isso, tá? Agora, depois que você colocou no papel, você vai reler. Você fala, nossa, essa palavra parece que não está expressando o que eu quero falar. Aí você pega essa palavra, leva para o Google e olha lá um tanto de sinônimos. Fala, não, essa expressa melhor. Tá? É isso que eu tento fazer, para não ficar chato isso. Com certeza, E tem outra coisa importante para vocês. Não repitam muito a mesma palavra, né? Então, por exemplo, desenvolvimento infantil, não repita muito, porque fica um texto enfadonho, cansativo de ler, né? E lembrar sempre que a gente escreve sempre para alguém ler, tá? Então, nós temos que ser mais claros possível para que quem for ler compreende. Porque às vezes a gente está escrevendo e a gente imagina que o leitor sabe tudo que eu sei, né? E aí ele lê, mas aí fica sem conexão. Então, assim, tem coisas do meu conhecimento que não estão no conhecimento do nosso leitor, certo? Mas o nosso leitor também, se escrever, a gente vai ler, vai ter coisas que a gente não está no conhecimento da gente. Então, o que for mais claro, explicar melhor, principalmente os termos técnicos. O que são termos técnicos? Letramento, ludicidade, são palavras muito específicas da pedagogia. E pode ser que tenha pessoas que não são pedagogas e vão ler seu texto. Às vezes um pai, uma mãe. Então, tem que ser claro. Eu vou falar em ludicidade, eu vou explicar o que é ludicidade. Eu vou falar em educação infantil, vou dar uma explicada, e assim por diante. Então, isso é importante. E, gente, tendo dificuldade, entre em contato. Toda semana nós estamos juntos aí para poder esclarecer, tá bom? E o relatório desenvolve muito nisso na gente, sabe? O relatório, eu acho que nesses últimos períodos ajudou muito a gente, sabe? Porque a gente tem que fazer relatório para explicar para outra pessoa o que a gente fez. Então, a narrativa explicativa que você tem que ter coerência, porque outra pessoa vai ler, entendeu? Isso. Aí eu me habituei a dividir em momentos. Sim. Para ficar mais fácil para mim. Primeiro momento, papapá. Segundo, aí depois eu tiro os momentos. eu me dividi nos momentos, 10, 20, quantos momentos for. Aí você cria um corpo só, tirando os aí depois eu tiro os momentos e ponho os verbos certos, as coerências certas. Eu aprendi assim. Maravilha, excelente. E Sheila, tem uma coisa importante aí que é, por exemplo, você faz isso dividindo em momentos. No seu TCC, você vai dividir em capítulos, né? Então, vamos falar da educação infantil. Eu vou falar das brincadeiras, então eu vou ter um capítulo sobre brincadeiras e jogos. A outra importância, assim, qual é a importância disso? É um outro capítulo. E assim por diante. Então, a gente vai criar... Então, eu não vou amassar um conceito só, porque no próprio projeto é dividido assim, entendeu? Sim. O que é, como forma, as idades que são, a BNCC, no próprio projeto é dividido assim, né? Exato, exatamente. Recurso, né? Metodologia, né? Exatamente. Né? Então, não foge disso, tá? Karen, pode falar. Professora, a gente vai fazer tipo uma revisão bibliográfica? Então, eu preciso ver o projeto de vocês, se na metodologia, o que vocês colocaram. Porque você vai acompanhar o projeto para escrever seu TCC. Então, é porque eu não tenho um projeto ainda, né? Porque como o meu era o mesmo tema da Erinalva, bimestre passado, só que eu achei que eu não estava desenvolvendo muito legal. Por isso que eu não apresentei bimestre passado com a Sofia. Aí eu mudei de tema. Você está com quem? Com a Sônia. Com a Sônia. A Sônia também estava no trio, né?
Então, não tenho nada, né? Vai ter que começar do zero, então. A gente pode pegar o projeto que vocês já têm. Karen, você não tem nem projeto? Eu tenho um projeto, só que é a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Ah, entendi. E o da Sônia também. Isso, só que aí, como eu conversei com as meninas e é o mesmo tema, aí eu mudei. Tá. Então, quem vai ficar com esse tema vai ser... A Erinalva e a Mariana. Tá, ok. Tá. Então, gente, vamos fazer isso, então. Nós podemos usar, por exemplo, o projeto que a Sônia já tem e transformar esse projeto. Tá, mas qual que é o meu projeto? É o mês da Mariana, mas é Erinalva. Então, nós podemos pegar esse projeto, que é o mesmo, e transformar esse projeto dentro de uma outra perspectiva. Tá? Isso não é difícil, eu posso ajudar vocês duas a fazerem. Vamos fazer o seguinte, Sônia, mande para mim, para o meu e-mail institucional. Você sabe qual é? Não, meu bem. Anote aí, por gentileza. Magda.Lúcia @unibras.digital. Vou repetir. magda.lucia@unibras.digital. Aí, nessa semana, até sábado... Lúcia tem acento ou sem acento? Não, Lúcia sem acento. Tá? Não tem nenhum espaço, tudo junto. Tudo minúsculo, né, professora? Só um momentinho, peraí. Fale, Sônia. Magda Lúcia, @unibras.quê? Digital. Agora, Sônia, reveja aí, porque é magda.lúcia, tá? Tem um ponto aí. @unibras, tudo sem acento. Tudo minúsculo, né, professora? Tudo minúsculo, tá? Ponto digital. Tá ok? Sônia, mande para mim ainda hoje, que até sábado eu olho e tenho uma ideia. Nessa semana, gente, só a Sônia vai mandar, tá? E aí eu vejo dela no sábado, se eu conseguir enviar antes para vocês, eu envio para vocês poderem apresentar para nós aqui, tá bom? Mas pode ser o mesmo tema, igual eu falei, alfabetização e letramento? Pode ser. Aí eu vou ver como é que adapto. Igual. Adapto no projeto da Sônia, para a gente não perder muita coisa já, começar do zero, tá? Você não tem nada sobre letramento, Karen? Eu não tenho nada. Nada, você só está pensando nesse tema. Ótimo, esse tema é muito bom. Excelente. É porque eu mudei de escola, né? Porque eu trabalhava lá no Maria Lourenciano Palmeiro. Sei. Lá no Jardim Uberaba. Só que agora eu estou trabalhando aqui no Boa Vista, na Escola Municipal Boa Vista. Aí eu conversei com um monte de professora e todo mundo é o mesmo tema das meninas. Certo. Aí ela falou assim, olha, por que você não faz alfabetização e letramento? E foi uma matéria que eu já tive, né, com a Juliana, então eu gostei. Ótimo, beleza. E tudo bem para você, Sônia, de passar para esse tema? Tudo bem, sem problema. Ótimo. Legal. Vamos lá. Karen, qual a sua maior dificuldade para escrever? Eu acho que é escrever as palavras certas. As pontuações. A ortografia. Tá ok. Gente, esse semestre vai ser um semestre de muita leitura. Como é que eu faço para aprender a pontuação? Lendo. Como é que eu faço para aprender a ortografia? Lendo e escrevendo, certo? Como é que eu faço para aprender a desenvolver um pensamento? Lendo o pensamento do outro, do outro autor, e assim por diante. Então, separem já, por exemplo, sábado vocês vão ter aula comigo, assim. Vamos fazer aula das 5 às 6? Já pega, assim, das 6 às 7, alguma coisa. Pega, assim, pelo menos 2 horas por semana para poder se dedicar ao TCC. Tá? Eu sei que é pesado, mas se não fizer assim, no final do semestre, tá? E tem outra coisa que eu não tenho paciência com plágio. Se você copia e cola, desiste de fazer TCC comigo. Certo? Se você pede outra pessoa para fazer para você, desiste de fazer TCC comigo. Porque eu não abro mão dessas coisas. Tá? Um TCC, gente, como orientadora, depõe contra mim e contra vocês. Tá? E um plágio
não permitir a pessoa ser aprovada. Não é aprovada, ela não sai da faculdade fazendo plágio. Então, assim, você já deve ter aprendido com o professor Luan um pouco sobre citação, como fazer citação. Eu vou ensinar outra vez como fazer citação direta, indireta, tá? Estou aqui e vamos trabalhar. Ler um pouco. Por exemplo, eu vou ver o material da Sônia e vou passar já um artigo para eles lerem sobre alfabetização e letramento, tá? Por quê? Para ir entendendo o que é tudo isso. Para entendendo. E a gente não precisa de muitos autores, não precisa fazer uma referência bibliográfica longa, não. Vamos pegar poucos autores e conhecer bem aqueles autores. Então, aí fica mais fácil, porque você já... O texto em seu mínimo, quantas referências, Magda? Não sei, depende muito do assunto e dos capítulos. Porque o projeto ele nos deu mínimo 9. Mais ou menos isso. Média de 10 referências. Tá? Então, às vezes, até menos. Por exemplo, se a Sônia, a Karen quiserem escrever alfabetização e letramento fundamentado em um autor, também pode ser. Aí a gente pega outros autores para poder justificar aquele autor. Depende muito, mas eu não preciso mais que 10 para TCC. Tá? Não precisa mais que 10. Então, por exemplo, mestrado já tem 50, doutorado até 200. Então, aí é diferente, já são outros lances. Mas para vocês, no máximo até 10. E quando eu falo isso, não significa que você tem que ler todos os livros desses 10 autores. Não, aqueles documentos que você precisar, tá? Aqueles documentos que a gente for pesquisar. Não precisa pôr mais nada além disso. Então, a gente vai se orientando, sim. Outro dado importante. Você começou a escrever, leu, viu um artigo, viu um autor, começou a escrever, falou, nossa, tem aqui uma frase que precisa ficar no meu TCC. Você copia a frase e põe lá o autor e o homem. Maravilha. Você vai fazer um outro arquivo, uma outra página do Word, onde você já escreve lá referências, salva, acabou de escrever no seu texto, já entra na outra página, já põe a referência lá. Tá? Aí eu não sei fazer referência. A tia Magda está aqui para ensinar. Tá? Então, não se preocupem, assim, qualquer dúvida, nós temos as aulas para isso. Tá? Eu vou orientando, vou ensinando, e eu quero muito mais ensinar de acordo com as dúvidas de vocês. Porque não resolve eu te ensinar tudo, como é que faz isso, aquilo, que você não vai usar depois. Eu vou ensinar aquilo que você vai usar no texto. Tá? Para ficar mais fácil para vocês, para cortar um pouco o caminho, senão você precisa de 2 anos aí para fazer um TCC, não vale a pena. Nós temos só 6 meses, ok? Então, é meio isso. E ortografia é pesquisar. Né? Está escrevendo, nossa, está diferente essa palavra, será que é com S, é com 2 S? Vai no Google, tá? Vai no Google. Lembrando do novo acordo ortográfico, que tem que ser de acordo com o acordo ortográfico, tá bom? Beleza. Muito bem. Jamile, qual é a dificuldade sua em escrever texto acadêmico? Amarrar o conteúdo, uma frase, um parágrafo, fazer sentido com o outro. Eu acredito que amarrar o conteúdo é a minha maior dificuldade. Tá. Isso é coesão, né? O texto tem que ter uma certa coesão. Exatamente, um texto bem coeso. Isso, porque assim... Sim, sem fundar o tema, sabe? Sim. Porque senão, se não acontecer isso, foi muito bom você falar nisso. Não acontecer isso, ficam a parágrafos rodados. Um parágrafo fala de uma coisa, o outro fala de outra, depois o outro fala de outro. Então, você tem que sempre, primeira coisa, perseguir, já, Irinalva, você tem que perseguir o tema, o título, tá? Sempre perseguindo o título. E um parágrafo tem que ter, o segundo parágrafo tem que ter uma conexão com o primeiro, e assim por diante. Então, isso realmente é bacana. Irinalva. Não, professora, a dúvida da Jamile era a minha também, a senhora acabou de responder. Sobre ter coesão do texto. Certo, bacana. Sônia, qual é a sua dificuldade em escrever? As concordâncias. Tá. Isso, para mim, pega muito. Tá. Vocês vão me permitir
porque nós estamos num grupo de pessoas que confiam umas nas outras e todas as pessoas do nosso grupo estamos aprendendo, né? Então, eu quero pedir para vocês permissão, assim, por exemplo, você escreveu um texto, eu compartilho a tela daquele texto e vou orientando, mostrando, tá? Olha, aqui falta uma concordância, né? Se o sujeito está no plural, o predicado tem que ir para o plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, eu vou, sim, nesse sentido de colaborar com vocês, não é para denigrir nem a imagem de vocês e nem falar que está errado, não. Falar aquilo que pode ser melhorado, tá? Então, eu acho assim, ajuda muito. Por exemplo, se eu pego o texto da Jamile, todas vocês vão entender. Ah, tá, então, se o substantivo está no singular, o verbo tem que ir, aí você vai rever o seu texto, será que eu também faço isso? E aí nós aprendemos juntos, tá? Desse jeito. Fale, Sônia. Não, Magda, gostei dessa proposta sua, porque estamos aqui todos para aprender, realmente. Com certeza. Para aprender, a gente precisa de humildade, sim, porque todo mundo erra. Vocês erram, eu erro também, né? Então, isso aí é normal. E quando alguém nos corrige, aí a gente consegue fazer melhor. Sim, com certeza, com certeza. E a disciplina é para isso mesmo, né? Para a gente ir fazendo os contornos para poder ajudar vocês a fazer um bonito texto. Eu desejo muito que vocês estejam, assim, brilhantes, sabe? Na escrita, brilhantes na apresentação, tá? E aquele lance, como eu já falei para vocês, em dupla, você vai ler todo o texto junto com a sua colega, você vai mostrar para ela o que você escreveu, ela vai mostrar para você, e vocês vão juntas tentando. Ah, mas essa palavra, então, procura no dicionário, vão fazendo juntas. E depois passa por mim para eu poder também analisar junto com vocês. Tá ok? Erinalva e a Carla, daqui um pouco. Eu acho interessante essa ideia da senhora, professora, que a gente, compartilhando, né, os trabalhos assim, digamos assim, a gente acaba ajudando umas às outras, porque acaba que a minha dúvida às vezes é da Sônia, às vezes é da Sheila, né? A gente vai trocando informação, trocando ideias, né, compartilhando dúvidas. E assim a gente está estudando para o ENAD. Isso, a gente vai... Nós já estamos estudando português para o ENAD. Exatamente. Também. Exatamente. A gente acaba que contribuindo umas com as outras. Sim, sim. E a gente aprende assim mesmo, gente. Você aprende assim mesmo. Vocês imaginam o quanto eu aprendo fazendo revisão de texto que eu faço para revista e para mestrado, doutorado, o quanto eu aprendo. Né? Sempre um novo vocabulário, sempre uma nova situação, e é por aí mesmo, assim que a gente vai aprendendo, né? E não, assim, não ficarem tristes, ai, nossa, professor, mas meu texto está muito ruim. Não, ele tá crescendo, ele tá desenvolvendo, ele está ficando bom, né? Não perder a esperança. E, por favor, mais uma vez, não deixar para o final. Nós temos que ir acompanhando, por exemplo, próxima semana, sábado, vocês vão apresentar. Eu não quero nenhuma desculpa, assim, não deu, não sei o que. Não, você vai apresentar, tá? Então, assim, eu quero que vocês se organizem para dar conta dessas questões, tá ok? Por quê? Porque, por exemplo, para sábado vocês vão apresentar, e você chega, não apresentou, não fez, não trouxe e tal, você já está atrasada, porque o trem vai embora. Então, nós temos que estar nesse trem bem seguras mesmo, tá bom? Muito bem. Quem queria falar? Karen? Já tem uma data exata da apresentação? Não, eu tenho que ver ainda com o professor Bruno, tá? Deve ser finalzinho de junho ou começo de julho. Mas é online? Não sei também, porque agora, aos pouquinhos, a faculdade está voltando presencial, mas a pedagogia não está presencial ainda. Podia ser online. Eu queria que fosse presencial, eu queria ver vocês. Nossa! Muito tempo sem ver vocês, né? A gente apresenta online, no outro dia a gente vê a senhora da professora. Apresenta para a senhora. E, gente, olha, vocês vão preparar muito carinhosamente para vocês apresentarem online ou não, sem ler o slide. Eu já participei de algumas bancas, eu vejo, lendo o slide e pronto. Aí eu peço para explicar o slide e não sabe, tá? Eu quero que você venha para a apresentação conhecendo o seu conteúdo.
Isso não é só para a sua apresentação e para a sua nota, não. É para a sua É vida. para todo mundo, é para tudo, né, na vida. Você é pedagoga, né? É isso. Eu estou com fome. A Sônia estava jantando, agora a Sheila também. Também estou com fome. Ah, que legal. Muito bem. Professora, Estava lanchando, professora, não era janta, não. Estava comendo amendoim. Que bom, que bom. Legal. Eu tenho corrido muito, às vezes não dá tempo de fazer comida, isso é muito ruim. Né? professora, e sobre a nota da apresentação do TCC, a senhora vai ser na hora? Demora uns dias? A senhora já tem uma resposta ou não? Não, quando for, né? Está falando de junho, quando for? Isso, depois da nossa apresentação, o resultado. Normalmente é assim. A banca tem mais dois ou três professores, né, na banca para avaliar vocês, porque esses 2 ou 3 professores leem o texto de vocês, aí vê vocês apresentarem e faz perguntas para vocês, né? A Karen passou por uma banca nesse final de semestre, né, Karen? E faz perguntas e faz também dá algumas dicas, como pode melhorar o texto, alguma coisa assim. Tá? Eu não cheguei a passar pela banca, não, porque eu tive uma reunião de classe, né? Verdade, com os professores. Nós Só que quando foi para perguntar para a Sofia falou assim: essa parte não é minha. Sim, sim. Aí eu optei por não apresentar sozinha, optei por apresentar esse bimestre. Isso. Eu estava presente na reunião, a professora Cláudia orientou você a... Porque ela falou assim que estava em todas as reuniões, sendo que só eu estava sozinha. Então, a gente tem que separar amizade e amizade. Foi sim. Então, assim, gente, aí, depois que os 3 professores dão as dicas, aí a gente faz uma reunião e repassa a nota para vocês. Tem algumas situações que essa reunião é feita no mesmo dia, sabe? A gente sai, reúne pelo WhatsApp, quando era presencial, a gente ia para outra sala, conversa e define a nota, tá? Tem outras vezes que às vezes deixa para o outro dia a nota, mas eu gosto de na hora, porque o aluno já fica sossegado, sabe? Vai depender, não depende só de mim, mas a gente vai organizando para isso, tá bom? Professora, pode falar. Por exemplo, quando a dupla está assim, tá bem organizada, bem assim, unida mesmo, né? Vamos supor, uma aluna vai apresentar, aí acontece um imprevisto com a dupla dela. Aí, se ela conhecer bem o conteúdo, ela pode falar a parte dela e da outra pessoa ou não? Não pode, deve. Você tem que saber todo o trabalho para apresentar, sabe? E não é só assim se acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. Então, e outra coisa, porque vocês apresentam em dupla, mas a nota é individual. Entendi. Você, por exemplo, você é dupla com a Sônia. Você vai ser avaliada e a Sônia. Porque, de acordo com a apresentação, eu vou perceber se você tem mais conhecimento, se você estudou mais, ou a Sônia estudou mais. Então, aí a gente vai fazer a avaliação individual. Tá bom? Sônia. Em relação à apresentação, eu assisti a apresentação da Rejane. Foi só o professor Luan, uma outra convidada e a professora Cláudia. Geralmente são 3 participantes. E assim, eu achei que online foi bem tranquilo. Eu acho que assim, se fosse online, seria bem legal, era bem mais fácil. Ao meu ponto de vista. Não estou falando pelas minhas amigas aí, mas por mim. Uhum. E olha, Sônia... Pelo nervoso, né, gente? É pelo nervoso, pela ansiedade. Eu tô perguntando até se a nota sai, que dia, que hora. Nem começamos a escrever, a mulherada é tudo doida, vai comer doce até. Nossa, Sheila, você sabe o que acontece? Eu tô imaginando que eu vou virar uma bola, eu não vou passar. E as pessoas vão ficar tão apaixonadas em mim que vai ser difícil. Eu tenho meus colegas, nossa, Soninha, nós temos que comprar bombom, rapidez, biscoito. Eu tô assistindo. Coca, né, Jamile? Imagina. Sheila, é porque teve umas colegas nossa que elas ficaram sabendo a nota na hora. O Luan já tinha respondido para elas na hora, por isso que eu perguntei para a professora. Então, se possível, eu também vou dar na hora a nota, assim, sabe? E assim, o que a senhora falando da banca, a banca é assim, o orientador,
nesse caso sou eu, e mais 2 professores convidados, tá? Que aí quem define é a coordenação. E pronto. Gente, me dá só um minutinho que tá batendo aqui na minha casa. Eu vou ver se... Eu vou ter que abrir a porta. 2 segundos eu já volto. Tá, ok. E, gente... Magda, deixa eu te fazer só uma pergunta. Esse tema nosso, eu achei que abrangiu dois afunilamentos, entendeu? Sei. Eu até fizemos em cima desse tema e tudo, mas, assim, eu acho que ele poderia ter ficado mais simples. Tá. Porque, entendeu? Porque eu falei da ludicidade nas séries iniciais e falei da idade, aí entrou BNCC e tudo. Então, assim, vou estar relendo de novo, vendo que... Às vezes eu tenho até uma sugestão para estar ajudando dentro do que a gente escreveu, entendeu? Tá. Porque tivemos que mudar o nosso tema em cima da hora também, porque não foi aceito o nosso tema na época que nós começamos a fazer o nosso projeto, né, Jamile? Tá. Porque a gente ia fazer as tecnologias e não podemos trabalhar com tecnologia por causa que era o Luan. Então, nós tivemos que mudar nosso tema. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí nós pegamos um tema mais rápido para estar trabalhando, porque mudamos nosso tema na 3ª semana, já o pessoal estava bem andado já. Tá. E já que está muito parecido, eu só não queria mudar tudo, porque mudar tudo em cima da hora é muito ruim. Agora, Sheila, é muito importante isso. Traga para o sábado, apresente e traga, assim, quais são os temas que afunilam, que se juntam. Quer dizer, quais são, por exemplo, no tema, quais são os 2 fundamentos que você quer? Por exemplo, ludicidade, excelente. Outro, o que é o outro? Onde é isso? Educação infantil, tá? Então, eu acho bacana isso. Educação infantil é de 0 a 4 anos, certo? Então, fica nisso. E aí, você, por exemplo, você pode trabalhar tudo isso fundamentado em BNCC, porque aí você vai estudar a BNCC e ver o que a BNCC fala sobre a ludicidade da educação infantil. Não fica difícil também, tá? O que já tem. Esse tópico já existe no nosso projeto. Ótimo, excelente, maravilha. Já existe, já. Tá? Que a BNCC fala, mas assim, fiquei um pouco preocupada com esse negócio de tema. Não se preocupe, não, porque, pelo que eu estou percebendo, já são textos diferentes, já são caminhos diferentes. Mesmo sendo educação infantil e tal, são caminhos diferentes, tá? Então, fiquem em paz. O que eu quero é que vocês apresentem para mim no próximo sábado, para eu já orientar vocês. Olha, o caminho é esse, vai em frente, tá tudo certo, sabe? Então, nesse sentido, ok? Tá sem som, meu bem. Querendo ou não, a importância da brincadeira na educação infantil com crianças de 0 a 5 anos por meio da ludicidade ficou igual das meninas. Só mudou o modo de escrever. Sim, porque ludicidade é o mesmo que brincadeiras. De 0 a 5 anos, educação infantil. Sim, também. Ficou a mesma coisa, entendeu? Só mudou o modo de escrever, entendeu? Sim. Mas aí, eu estou pensando assim, por exemplo, a gente pode trabalhar esse tema dentro da teoria histórico-cultural, por exemplo, de Vygotsky. Certo? Aí você pega só Vygotsky e vai ver tudo que ele fala. Porque tem ele citado aqui também. Ou você pode fazer também assim, a ludicidade na educação infantil de acordo com a BNCC. Aí fica bacana também. Tá vendo? Então, você não vai sair do tema, mas você vai criar um caminho que seja diferente das outras. E para direcionar ele numa pesquisa só. Numa pesquisa só. E você não ter que mudar o tema totalmente. Certo? Então, entendi. Aí fica bacana. Tá? E o da Mariana... Edinalva, né? A importância dos jogos e brincadeiras, educação infantil, Edinalva? Sim, professora. Uhum. Tá. Então, aí, a gente pode ficar com esse tema mesmo. Tá? No caso lá, a gente citou Freud e outros autores também. Aí, por exemplo, se a gente optar por afunilar mais sobre o Freud, a gente pode continuar nessa linha, né? Pode. Eu acho o Freud muito difícil, porque entra com a psicanálise. Aí você a gente fala... escolher autores mais fáceis para vocês. Sabe? Uhum. Olha para você. Piaget, outra... Entendi, professor. Mais educadores, não dentro da psicanálise, mais educadores. Entendi.
Paulo Freire. Maria Valon, Bigotes, né? Piaget. Isso, Valon, Vygotsky. Piaget. Para Sheila, para não ficar tudo muito parecido. Tá. A gente vai achar o caminho. Podem ficar tranquilas, não se... Por isso que vai ser bom essa troca de ideias, professor, que a gente já vai vendo autores das colegas, né? Sim. E aí, na próxima semana, no próximo sábado, vocês vão apresentar, e aí a gente já vai pensar quais os autores vocês começam a ler, tá? Ou quais autores mais importantes, principais. Porque, assim, numa pesquisa, gente, é bom a gente trabalhar com 2, 3 autores principais, e os outros só vêm para dar uma caprichadinha, para dar mais uma ideia, para justificar o que os 3 falam. Aí fica mais fácil para vocês. Tá bom? Combinado. Gente, como é que tá? Então, Jamile, já acalmou um pouquinho aí ou está muito assustada ainda? Não acalmei. Estou preocupadíssima. Essa informação acabou com a minha noite. Você não tem noção, Magda. No sentido de preocupação, não me leve a mal. Não, eu sei, mas não sofra por antecedência, Jamile. Não sofra, tá? Você vai conversar com a sua dupla, e a Sheila falou uma coisa importante, simplificar. Não complica muito, como eu falei para ele, não usa Freud. Freud dá problema, tá? Então, assim, vamos simplificar para vocês fazerem um bom trabalho. Um bom trabalho não significa muitos autores e nem significa problemas muito complicados, não, tá? Então, Jamile, vamos trabalhando o nosso emocional também, gente, tá? Vamos trabalhando emocional, tá? Qual a tarefa para a semana? Vocês vão, na dupla, preparar a apresentação. Como é que vocês vão preparar? Precisa fazer PowerPoint? Não. A não ser que vocês já tenham do projeto, tá? Mas dizer assim, qual é o meu tema, qual é o meu título, e aí eu vou explicando a diferença entre tema e título. No meu projeto, o problema da pesquisa é esse, os objetivos são esses, aí a gente vai fazendo uma formatação junto com vocês aqui. Vocês apresentem e eu já dou as dicas para vocês. Professor, então... Tem que reler, né, gente? Reler bem relido, porque a gente fez tem quantos meses? A gente entrou de férias, a gente não pegou mais papel nenhum. Precisa, tá? Fala, Irinalva. Professor, então ficou a Sonia de enviar para a senhora primeiro, né? E a gente no sábado. A Sônia vai me enviar até amanhã, e aí eu oriento vocês. E aí, se der tempo, eu já passo para vocês alguma coisa. Passem pelo meu e-mail, porque aí fica mais fácil de eu encontrar o material de vocês. E-mail institucional, é esse que eu passei hoje aqui. Combinado? Mais dúvidas? Karen, como é que tá? Tá bem, tá melhor. Acho que eu tô mais confiante agora. Não, eu tava muito desanimada bimestre passado. Gente, e o seguinte, para a gente ficar confiante, a gente precisa de dedicar. A única coisa que eu não consigo fazer é no final do semestre. Imagina, final do semestre e não tem texto. Aí complica. Tá? Então, tem que ir fazendo... E texto feito correndo também não fica bom. É uma coisa assim de ir maturando, de lendo, relendo. E como a Sheila falou, essa semana, o que vocês vão fazer? Ler o projeto. Não precisa preparar PowerPoint nem nada. Ler o projeto para a gente falar sobre ele. Tá? E a Sheila vai me mandar o dela para eu ver o que eu posso fazer para a gente poder organizar direitinho. Se der tempo, eu retorno para vocês e aí vocês também leem e preparam para vocês trazerem para mim. Combinado? Professora. Oi. E tem uma, tipo assim, uma média. Qual é a média que a gente tem que tirar no TCC? Pra gente passar. Mas a faculdade nossa faculdade, ela é muito mãezona, né? Para passar, você tem com 6. Todas as faculdades é com 7, mas aqui na é com 6. Possivelmente seja 6 também. Eu não tenho certeza, eu preciso ver isso com o professor Bruno, viu, Karen? Tá? Então, no momento, não preocupem com a nota, nem preocupem com outras coisas. Vamos preocupar em ir fazendo toda semana. Magda, eu não posso te enviar para o WhatsApp, não? Não. Só pelo e-mail, tá? O meu WhatsApp, esse semestre, nem vou fazer grupo de alunos, porque não suporta mais, sabe? A gente tem muito aluno. Semestre passado eu sofri muito, porque eu queria atender todo mundo. Foi mesmo. Não conseguia. Foi terrível, terrível. Nossa, mais de 140 alunos. Não, eu acordava de manhã, e também assim, eu recebia a mensagem às 3 da manhã, às 5 da manhã, à meia-noite, eu não conseguia dormir,
e aí comecei a desligar o celular na noite, e durante o dia acordava, tinha 200 mensagens, 150 mensagens, humanamente impossível. Então, eu já conversei com a professora Sâmia, com o coordenador, nosso diretor, e falei, impossível. Vamos pelo AVA e vamos pelo e-mail, tá? Então, coloquem, eu olho o e-mail todo dia, dou retorno, tá? Então, de vocês, talvez eu não dê no mesmo dia, porque eu vou ler o texto de vocês para ver como é que tá e ver o que a gente pode fazer. Combinado, queridas? Combinado. Além de vocês, só a Mariana, né? 2, 4, 6, são 7 pessoas. Tem a Sofia, viu? Ah, e a Sofia. Então, eu preciso falar com o professor Bruno, porque aí daria, né? 2, 4, 6, 7, 8. Então, daria 4 duplas. E é isso que a professora Cláudia me falou. Sofia. Por que será que ela não veio? Não estou sabendo? Ela tá no grupo da pedagogia? Tá, né? Ela tá. Mas ela vai fazer com quem, então, professora? Então, se são 8, são 4 duplas. Olha, uma dupla é... As que estão aqui estão formadas até agora. Se a Sofia chegar... E ela vai fazer sozinha? Não, professora, a Mariana está comigo. Então, deixa eu anotar aqui. É Mariana... Erinalva. Sônia e Karen. Sheila e Jamile. Sônia... E a Sofia? Tá faltando outra pessoa. Sheila... Eu acho que tá faltando outra pessoa, gente. Tá faltando outra pessoa. Tá faltando outra pessoa ainda. Tá, porque a professora me falou que eram 8 pessoas. Tá bom, então tá. Então, olha, um beijo para vocês. Fiquem confiantes, fiquem bem, e a gente vai trabalhando juntas. Esse semestre promete muita coisa boa. Se Deus quiser. Amém. Boa noite, então. É possível que vocês sejam felizes fazendo TCC. Pode ser feliz fazendo TCC, viu, gente? Eu estou feliz por você ser orientadora. Amém. Fiquei muito feliz, viu, professora? Disse a senhora está vendo as meninas aí, rosto conhecido, faz total diferença. Obrigada. A Jamile também estava... Vocês estavam querendo, né, já o semestre passado, né? Não, eu já tinha pedido, filha. Nossa. Eu já tinha... Eu mandei até e-mail para coordenação, para auditoria. Falei, eu quero uma coordenação, eu quero a minha orientação pela Magda Vilas Boas. A Cláudia também. Entrevista, falei, falta coordenador, falta orientador, eu quero a Magda. Uma orientadora mulher, que seja sensível, humana, que vê a parte do aluno, que não seja grosseira. Aí a gente conhece essa gente já, né, Jamile? Fora que já somos alunas e ela já nos conhece, então, fechou. Vamos rasgar seda, mulher top, gente. E outra coisa... Vamos rasgar seda. E outra coisa importante, gente, a gente já se conhece, acho que isso é importante. Agora, e vocês também já sabem que eu falo a realidade. Né? E ela é exigente, se a gente sabe também. Que eu sou chata, então você já me conhece a minha chatice. Beijo, fiquem com Deus, até sábado, às 5, tá? Tchau.